Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos inaugurando um novo cenário do podcast Renove-se, patrocinado pela Unique. Daqui para frente, essa é a nossa casa. Seja então acolhido aqui para você curtir todas as informações que serão as mais variadas possíveis, sempre com o intuito de contribuir no seu ciclo de vida, trazer paz, harmonia e felicidade para você. Hoje nós temos uma pessoa muito especial para estrear no novo cenário. E é isso, sou eu mesma. Exatamente. E a gente vai falar sobre o quê? Sobre cuidar da beleza. E afinal, o que é beleza? Você tem ideia? Você sabe? Você já pensou sobre isso? Então, vem comigo que a gente vai conversar bastante nesse podcast inaugural de hoje, para que você possa conhecer e se sentir em casa, na nossa casa. Beleza é um conceito muito, mas muito amplo. Se a gente for pensar no conceito cartesiano, ele vai dizer sobre harmonia, simetria, proporções, combinações. Mas se a gente olhar no aspecto humano, beleza é alguma coisa do imponderável. Cada um vai ver o belo de uma forma e vai caracterizar como belo um comportamento, um estilo, uma personalidade e por aí vai. Por isso mesmo é tão difícil agradar quando nós falamos no conceito de belo. E aí vem a dificuldade muitas vezes do dermatologista, do cirurgião plástico ou de outro profissional que lide com a beleza, de entender a régua do outro. E é preciso muita sabedoria para destrinchar mesmo as palavras, destrinchar os efeitos e os conceitos de cada um. Afinal, fazer alguma coisa que para o outro não é belo é deixar uma vida padecendo aí, vocês não acham? Então, é muito importante cada um que venha a se consultar com alguém que vá trabalhar na sua estética, que seja bem elaborada essa primeira conversa, estabelecida uma relação com o cliente e o profissional de uma forma muito profunda. Isso demanda tempo, demanda esclarecimento, é importante que a gente faça várias e várias perguntas e que quem vai usar um serviço para produzir uma diferença estética na sua imagem corporal, saiba também exatamente o que quer e expressar aquilo que deseja. E aí vale também trazer algumas figuras, vale trazer imagens da internet, só não vale se comparar, porque cada pessoa é única, cada beleza é única. Mas referências são sempre muito importantes, até porque vocês já sabem, né? Comunicação é algo que tem múltiplas vias. Aquilo que a gente fala nem sempre é aquilo que o outro compreende. E quando nós podemos ilustrar, isso se traduz de uma forma muito mais dinâmica e muito mais cheia de detalhes, rica em detalhes. E a comunicação flui de uma forma melhor. Quando o profissional compreende a profundidade da transformação que o cliente deseja, ele consegue entregar mais. Então é sempre muito importante a gente entender onde a gente quer mexer e trazer para o profissional essa vontade, esse desejo e a identidade daquilo para você. Não menos importante precisa ser a compreensão do profissional. Ele precisa entrar profundamente no quanto essa transformação, essa modificação vai impactar na vida daquela pessoa ali do outro lado. Os motivos pelos quais essa pessoa busca essa mudança, essa transformação, o quanto isso vai contribuir na vida, na felicidade, nas relações dessa pessoa, na forma de comunicação, porque a gente já sabe que os mais bonitos, os mais arrumados, os mais organizados, cientificamente, eles alcançam patamares melhores e maiores no cotidiano. Isso é cultural. Ninguém gosta de estar em nenhum lugar que não seja harmônico, que não seja bonito, que não seja organizado, que não seja de um padrão de fluxo mesmo. Quando algo atrapalha, impacta ou não deixa, é como um rio, né, que não deixa a correnteza fluir, a gente tem muitas vezes
uma ojeriza, um negócio assim, não ficou interessante, não ficou legal. E quando tá bonitinho, organizadinho, limpinho, ajeitado, por mais simples que seja, nós aceitamos melhor. E isso vem desde a época da caverna, gente. É por isso até que o homem da caverna fazia suas artes, para contar a sua história, mas também para decorar as paredes que ali estavam da sua casa, chamada caverna. Se isso é uma construção atemporal de muitas décadas, muitos milênios, vamos dizer assim, não somos nós que hoje vamos brigar com isso. Então é muito importante que nós tenhamos em mente esse conceito. Beleza é sim um conceito cultural, um conceito desenvolvido regional, vamos dizer assim, o que é belo numa cultura, numa região, pode não ser belo na outra, mas um mínimo de critério para se entender beleza, ele existe. E esse critério vem sim embasado em estar organizado, não precisa necessariamente estar simétrico, mas é importante estar organizado e harmônico. Ou seja, é o tal do combina, do orna, é isso mesmo, tem que ornar. Se não ornar, se não for compatível com a personalidade, inclusive, do indivíduo, ele pode estar dentro dos critérios de simetria, dos critérios de análise facial harmônica e não estar de acordo com aquilo que ele sente. Essa briga, ela é desconstrutiva e uma parte dela, inclusive, pode até gerar dismorfia. E o que é a dismorfia? É você olhar e muitas vezes não se reconhecer. É lógico que os psicanalistas, os psiquiatras vão ter outro conceito, mas basicamente quando a gente fala de dismorfia é quando a pessoa olha para o espelho e não se reconhece. Então ela está sempre querendo uma modificação, seja uma modificação de peso, seja uma modificação da estrutura, do cabelo e por aí vai. Isso nada mais é do que a expressão do não orna, não combina o que eu vejo do lado de fora com o que eu sinto do lado de dentro. E aí é preciso sim interferir. E eu brinco que o cirurgião plástico e o dermatologista que trabalha com estética, porque tem os que trabalham só com reconstrução, que também é muito importante, resgata muito, a gente precisa fazer um ajuste fino, sabe? Para não perder o tom. Porque muitas vezes esses graus de exigência que já beiram a dismorfia, eles também levam o profissional a uma frustração e uma insatisfação que desorganizam o que ele vai propor como tratamento mesmo. Então, é bastante importante esse cirurgião que só trabalha com estética ter também o conceito do reparo, porque o paciente da reparadora, ele é um paciente diferente. Ele é um paciente que ele traz muito mais o resgate da alma, o resgate da personalidade dele, traduzido no que ele deseja modificar no corpo. E acaba que o cirurgião que mexe mais com o reparador, ele tem isso muito mais potente, um entendimento mais refinado sobre o que ele pode propor, sobre como capturar esse desejo que está ali atrás do véu da expressão e por aí vai. Eu brinco sempre que o desafio é maior na reparadora, porque a gente encontra muitas surpresas, mas o reparador, o profissional que faz reparadora, ele tem um preparo de conexão psicológica mais potente com o cliente. E o que só lida com estética, ele vai ter um refinamento em termos de pequenos detalhes de beleza um pouco mais apurado, mas essa dificuldade de conectar com o desejo real, aquele desejo profundo, de alma mesmo, do cliente que está ali na frente. E o desafio é menor no final, porque eu digo que o bolo já está quase pronto, vai para o esteta só para ele fazer a cobertura e botar a cereja. Já o reparador não, ele tem um desafio maior, né? Ele tem lá que pegar todos os ingredientes e procurar desenvolver uma receita com aquilo que está ali. Então chegam lá vários ingredientes e ele tem que se virar para montar o bolo e depois ainda fazer a cobertura, o recheio e botar a cereja. E isso eu não desqualifico nenhum nem outro profissional,
mas eu digo sempre que precisamos estar preparados para tudo, para as duas coisas. Não existe melhor ou pior em termos de profissional dentro das áreas de estética. Existe quem se dedica mais, quem estuda mais, existe quem gosta do ser humano um pouquinho mais do que aquele que só fez aquilo, por exemplo, porque era uma opção boa. Então, hoje, nós estamos num mundo cada vez mais exigente em termos de mídias sociais e as pessoas têm também se influenciado mais com relação a isso. E como beleza, ela tem um aporte muito grande da cultura, essa influência ela pode capturar algumas pessoas e trazer muito mais intenso o desejo de transformação. E os profissionais estão vindo num ritmo muito acelerado. E nem sempre esses profissionais tiveram tempo de desenvolver e de amadurecer para já estar atuando. E é por conta disso, talvez, que nós tenhamos algumas aberrações acontecendo no dia a dia. Então, eu penso muito como eu entrei, como foi a minha trajetória para entrar na área da estética, de onde eu vim da cirurgia do trauma, então eu vim do que acontecia de deixar destroçado a cara de uma pessoa num acidente, e depois eu fui para uma área de atendimento no pronto-socorro, e eu fui para uma área de refinamento, então eu trouxe comigo uma construção, e eu valorizo cada pedaço dessa construção. Esses dias eu encontrei um cirurgião que trabalhou comigo no resgate 20 anos atrás e a gente estava comentando, ele continua cirurgião geral, ele continua trabalhando com resgate, pronto-socorro, UTI, resgate de estrada, e ele falou, olha, você migrou para uma área mais fácil. Eu falei assim, não sei se é mais fácil. Eu vejo que são desafios diferentes. Então, tem o desafio de você salvar, tem o desafio de você dar aquele primeiro atendimento e depois tem o desafio de você resgatar o conceitual. E aí é que vai também o grau de preparo de cada um. Porque é aquilo que eu volto novamente naquele ponto. Quando você tem um conceito social e que é um desejo do inconsciente, do coletivo ali, e você tem que muitas vezes dizer um não porque a matéria-prima daquela pessoa ela não é coerente com aquilo, não tem como suportar aquela transformação, isso gera um desconforto de todas as partes e não é tão agradável assim. No trauma, simplesmente salvar uma vida é algo muito satisfatório. Na cirurgia de refinamento, de estética e mesmo na cirurgia de reparo, que vai depois evoluir para umas etapas de estética, se a gente não entregar uma imagem que seja minimamente na sensibilidade da maioria das pessoas, algo agradável, harmônico, simétrico e dentro de uma proporção, essa pessoa vai continuar se sentindo lesada, traumatizada e lábil do ponto de vista emocional. Isso é muito sério, então eu não vejo isso como mais fácil. Acho que até pelo contrário, é mais difícil. É bastante mais desafiador. Você pegar uma pessoa à beira da morte, na estrada, e fazer com que ela sobreviva até chegar ao hospital, é muito potente, é muito heróico, mas depois que ela está ali, que ela já sobreviveu, outras demandas virão. E essas outras demandas, elas têm talvez mais peso do que esse risco de vida e morte. Porque é a continuidade da vida dessa pessoa. Então ela vai ter, depois que ela já sobreviveu, às vezes ela já até esquece de todo o sacrifício que teve que ser efetuado para que ela sobrevivesse. Então,
Parece que isso, de alguma forma, fica uma gratidão, mas fica uma memória mais tênue, mais apagada. E a sequela não, a sequela tá ali para lembrar todos os dias. E é esse trabalho de reduzir a sequela, se ele não tiver uma expectativa alinhada e muito coerente, e muito negociada, muito compreendida pelas duas partes, a frustração ela fica dinâmica. Ela fica como se tivesse uma moedinha acrescentando no cofre todo dia. E é uma dor que pode ser maior do que a dor do momento da lesão. Então, o profissional da beleza, ele precisa entender isso. E compactuar com tudo, né? Eu brinco que o profissional da beleza hoje, que ele não estuda história da arte, que ele não tem intimidade com geometria, com escultura, com luz, sombra, conceito de cores, conceito de traçado, ele é um profissional que deixa a desejar. Ele vai saber tecnicamente, eu preciso usar um produto tal, um equipamento tal, mas a construção final dele não vai ser refinada e boa. E nessa briga aí, a gente sabe que o maior desafio é quando você tem a desestruturação completa. Então, tem uma pessoa que está bonitinha, não tem nenhuma sequela, nenhuma cicatriz, o meu produto inicial, ele é melhor. E se eu pego uma pessoa já desorganizada, já sequelada, por exemplo, queimada, sem uma mama, com uma cicatriz de acidente, eu já parto de um produto de matéria-prima menos elaborado, com menos chances, vamos dizer assim. Algumas chances já foram, já não estão mais aqui. E a gente sabe que ultimamente, na mídia principalmente, os cirurgiões plásticos e os dermatologistas também, a gente tem sido muito desqualificado. Nós temos sido, assim, muito colocados à berlinda do que é o nosso trabalho. Então, é motivo de piadinha, não, também não preciso, hahaha, e aí vai. Isso é desgastante, porque nós somos profissionais que estudamos muito para chegar até aqui. Nós tivemos horas e horas de faculdade, de pós-graduação, de residência, de mestrado, doutorado, estudos paralelos, e nós merecemos, sim, muito respeito. Todos nós, tanto os que só fazem estética, como os que só fazem reparadora, como os que trabalham nas duas vertentes. Cada um de nós tem o seu grau de desafio, o seu grau de competência. Não quero desqualificar ninguém, até porque eu faço as duas coisas, então eu caminho pelos dois lados e sei o quão difícil tem de cada lado, mas alguns talentos são mais exigidos, algumas habilidades são mais exigidas na reparadora, sim, o que não quer dizer que o esteta, ele viva numa zona de conforto. Não, ele tem outros desafios, e aí os desafios eu acho que são mais do lado psicológico e emocional. Mas é isso, gente. Eu vejo dessa forma. Profissionais da área da beleza, eles têm que entender o que vale ali naquela região, naquele mundo, né, naquela seara onde ele está localizado, se ele vai atender um paciente de fora, o que é nesse lugar de fora, que é um conceito apropriado, mas ele tem que entender, como Jung dizia, se ele está na frente de um ser humano, ele precisa entender aquele ser humano, sendo outro ser humano ali de frente. Então, esquece tudo que aprendeu de beleza, você traz sim o conceito, porque isso vai facilitar o trabalho, mas na hora de fazer o combinado, esquece tudo que você aprendeu, escuta quem está do seu lado, da sua frente, e traduz para essa pessoa o seu melhor, a sua melhor versão. Eu vejo que isso sim é construir alguma coisa boa, alguma coisa com alicerce. Não se furte a dizer não se você não concordar ou não chegar
algum acordo que seja agradável para as duas partes. Dizer não desqualifica o profissional. Dizer não pode salvar uma pessoa de cometer um erro e aí todo o mérito vai ser do profissional que disse esse não. Eu vejo cada dia mais absurdos por aí, no intuito das pessoas irem nas modinhas. Isso não é bom de forma nenhuma. A gente sabe que essa expressão da beleza de tempos em tempos, ela realmente muda. Se a gente observar a história da arte, a gente vai acompanhar isso. Então, o que é bonito hoje, então, mama grande é bonito hoje, amanhã o bonito é mama pequena, isso vai mudando com o tempo. São momentos, quem vive no meio da cirurgia plástica e da dermatologia sabe que a gente já passou por várias etapas de modas que tem por aí. O que eu acho que é importante negociar tá bom, é grande, mas não é enorme, é pequena, mas não é minúscula. Então, o fundamentalismo eu vejo como importante negociar, até porque isso faz parte do bom senso, e compreender mesmo o que vai para cada um e dizer não quando for apropriado. Meu ponto de vista, se você conseguir fazer a gestão de tudo isso, não tem como dar errado, nem para o profissional e nem para o cliente que está ali buscando, na verdade, buscando ser acolhido, e acolhido num sentido de trabalhar uma dor que não é só de fora. Às vezes é uma dor de dentro, é uma dor da convivência, é uma dor de muitas coisas misturadas. E beleza tem que incluir isso. Você tem que incluir sim o seu corpo, mas tem que incluir sua mente, tem que incluir suas emoções, tem que incluir suas energias, tem que incluir seu relacionamento ou seus relacionamentos e, mais que tudo, o seu pensamento sobre tudo isso. E o profissional que está do outro lado precisa contemplar um espaço para cada um desses critérios, senão manca, fica um resultado que não é duradouro, não é tão permanente como poderia, ou fica um resultado que vai gerar frustração em alguma parte. E aí vem um estado de talvez piora ou incongruência com o belo de cada um. E é isso. Beleza, como diz o outro, não se põe na mesa. Eu acho que é um ditado que a gente precisa parar para pensar. Temos os critérios? Temos os critérios. Isso é imutável? Penso que não. Precisa incluir faixa etária, precisa incluir personalidade, precisa incluir estilo de vida, precisa incluir tanta coisa para que possa ser feita uma gestão harmônica de todo o critério e para bom resultado mesmo. Então, fica esse recado. Hoje nós falamos sobre beleza, que é um conceito tão amplo e tão individual, mas dentro de um ambiente tão coletivo, que eu deixo aqui para você as boas-vindas para a nossa nova casa e depois você me conta o que você pensa sobre isso tudo que a gente conversou. E seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aos próximos episódios do nosso podcast Renove-se, patrocinado pela Unique e agora daqui, dessa nova casa. Um beijo para você e até o próximo!